Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leonardo, sou professor da Faculdade Pitágoras, dou a disciplina de Fisiologia do Exercício e o conteúdo que eu vou falar hoje é um conteúdo da disciplina de Fisiologia do Exercício, mas que eu resolvi abrir para outras turmas que não estão fazendo a disciplina em função do que está sendo discutido aí, né? A gente está vivendo um momento de pandemia aí do coronavírus, e o que se aparece na televisão, na internet, que é importante manter as práticas de atividade física. E aí eu trouxe esse assunto porque é um tema super interessante para a gente tentar entender qual é o papel do exercício, inclusive nesse sistema imune. Ou seja, como é que o exercício pode contribuir para a nossa saúde em relação ao coronavírus? Será que ele tem um efeito protetor? Será que ele não tem? Será que ele prejudica? Será que ele aumenta a chance, por exemplo, de adquirir um vírus? Então, acho que esse é um assunto super interessante e super atual. Então, eu vou estar abrindo aí para as outras turmas e também para outros profissionais da saúde, de outras formações que estejam interessados sobre o tema, tá? Bom, vamos começar falando aí o livro de base, para vocês terem uma ideia. Esse capítulo sobre o sistema imune, ele vai aparecer no livro de Fisiologia do Exercício do Scott Powers. Está aqui uma figurinha do autor. Mas para a gente falar sobre o sistema imune, nós vamos ter que nós vamos ter que voltar na fisiologia humana básica, tá? E aí vou trazer a referência dessa autora aqui, que é a Silverton, que ela faz um capítulo bem interessante abordando o sistema imune, trazendo conceitos básicos. Então, para você aí que está acompanhando, esse vídeo eu vou dividir ele em 3 partes, tá? Por conta de ficar mais fácil anexar isso no YouTube. Na primeira parte eu vou estar falando de uma forma geral do sistema imune, e nós vamos falar da função das células do sistema imune e também sobre a imunidade inata. Tá? No segundo vídeo, eu vou estar abordando a questão da imunidade adquirida. Vamos falar sobre isso, o que é isso mais à frente. Como que isso, por exemplo, tem repercussão sobre a questão de adquirir imunidade relacionada a um vírus. Vou apresentar como que o organismo se defende desses invasores estranhos, seja ele uma bactéria, seja ele um vírus, nessa segunda parte. Então a gente vai ver que nós temos um sistema imune inato e um sistema imune adquirido que tem importante papel principalmente nas infecções virais. E no terceiro vídeo eu vou estar falando sobre o efeito do exercício diretamente sobre o sistema imune. Nós vamos ver que em alguns momentos o exercício tem efeitos positivos, mas dependendo também pode ter efeitos negativos, tá? Então, de repente, se você quer saber mais sobre o efeito do exercício, se você pular para a terceira parte, talvez te interesse mais, mas por outro lado, se você não assistir as 3 partes do vídeo, pode ser que algumas coisas não fiquem muito claro na sua cabeça. Então, sugiro que vocês assistam todas as 3 partes, para aqueles que estão aqui só interessados no efeito do exercício relacionado, por exemplo, ao coronavírus, mas para os alunos que estão na disciplina, vocês são obrigados, né, obviamente, a assistir as 3 partes do vídeo, ok? Então, vamos lá. Sistema imune, o termo imunidade, então, ele refere-se a todo mecanismo que confere proteção ao corpo contra agentes estranhos. Então, dentro desses mecanismos que nós temos para nos proteger, né, o sistema imune, ele é constituído no nosso corpo pelos tecidos linfáticos, tá? Os tecidos linfáticos são uma rede de vasos linfáticos e linfonodos que protegem o nosso organismo contra agentes, contra os patógenos, né, contra esses agentes que invadem o nosso organismo. Nós temos também as nossas células de defesa, que são as células imunes, que estão presentes na corrente sanguínea, mas também nos tecidos do nosso organismo. E também por substâncias químicas que coordenam e executam funções
imunes, tá? Então, o nosso sistema imune envolve desde o sistema linfático, células e também substâncias químicas. Nós vamos focar mais na função dessas células imunes para que a gente possa entender a relação da imunidade inata e imunidade adquirida. Então, entre as funções do nosso sistema imune, estão ali, por exemplo, proteger o corpo de invasores causadores de doença. Então, todo invasor que atinge, que entra no nosso organismo, qualquer corpo estranho que provoca uma doença, é conhecido também, é chamado de patógeno. Então, quando ouvirem falar o termo patógeno, significa um corpo estranho, um invasor que pode provocar algum tipo de doença no nosso organismo. Então, estão ali dentro dessa classe as bactérias, vírus, fungos e protozoários, por exemplo. Outra função do nosso sistema imune é remover células danificadas. Lembra que as células do nosso organismo elas não duram a vida toda. Existe uma renovação celular. E aquelas células que vão morrendo pelo caminho, elas precisam ser removidas. É preciso remover o que não tem mais utilidade para o nosso corpo. E, além disso, em alguns momentos, na replicação celular, podem haver células anormais. Então, o nosso sistema imune ele é responsável por reconhecer uma célula normal e remover essas células anormais. Então, durante o crescimento e desenvolvimento celular incorreto, uma célula, por exemplo, que não tem função no nosso organismo, que se reproduz, que se originou, mas que se originou com defeito, ela também precisa ser removida do nosso organismo e o nosso sistema imune tem essa função também. Bom, como eu disse para vocês, o nosso sistema imune ele é dividido em imunidade inata e também imunidade adquirida. O que é isso? Então vamos lá. A imunidade inata ela está presente desde o seu nascimento e é a resposta imune inespecífica do corpo à invasão. Então nós temos células de defesa que vão atacar esses patógenos. Entretanto, essas células de defesa, elas são células que atacam diferentes tipos de patógeno com as armas que têm. Ou seja, elas não têm armas específicas para cada tipo de invasor. Elas têm armas que combatem vários tipos de invasores. Vantagem dessa imunidade inata é que ela gera uma resposta rápida. Então, como resposta inapta, inespecífica, não estão direcionada para um patógeno em particular. Ela começa dentro de minutos ou horas. Então, é um tipo de defesa que ela ataca esse invasor, esse patógeno, de forma imediata, porém com as armas que tem. Já a imunidade adquirida, também chamada de imunidade adaptativa ou imunidade específica, tá? É um tipo de sistema de defesa das células, onde elas desenvolvem armas específicas para invasores específicos. Então isso significa que eu vou criar células de defesa específico para cada corpo estranho específico, cada patógeno específico, tá? Porém, para que eu possa fabricar uma arma específica, eu vou ter uma resposta mais lenta. Então, a resposta imune específica, a partir de uma primeira exposição a um patógeno, pode levar dias. Ou seja, para que você desenvolva uma célula capaz de combater um patógeno específico, primeiro você precisa reconhecer quem é esse patógeno, quem é esse invasor. Então, a imunidade adquirida envolve a exposição primeiro a esse invasor. Então, primeiro eu sou exposto a esse invasor, por exemplo, o vírus, né? Primeiro eu preciso conhecer esse vírus para então as minhas células desenvolverem armas específicas para aquele vírus. Por isso, nós estamos sofrendo no atual momento com a pandemia do Covid-19, do coronavírus, né? É um vírus novo que o nosso organismo não tem células de defesa específicas para ele. A partir do momento
que você é exposto a esse vírus, ou seja, a partir do momento que você se infecta com esse vírus, o seu corpo vai produzir células de defesa específica. Só que isso leva um certo tempo, é uma resposta mais lenta. Então, e aí, a longo prazo, depois que você é infectado, você adquire uma certa imunidade. O que é essa imunidade? Você passa a adquirir células de defesa com armas específicas que, quando esse vírus te infectar novamente, você consegue combater esse vírus com uma força muito maior e também numa velocidade muito maior. Então, numa segunda exposição, esse sistema imune lembra quem é esse invasor, né? E aí consegue reagir mais rapidamente. Então, as respostas imunes inespecíficas e específicas se sobrepõem. Isso quer dizer que essa divisão de imunidade inata e imunidade adquirida é apenas didático, tá? Na hora que um invasor qualquer patógeno entrar no teu organismo, os dois sistemas vão estar agindo, tanto a imunidade inata como a imunidade adquirida, tá? Só que em momentos diferentes, em ritmos diferentes. Então, conceituando ali, o nosso sistema imune inato, ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte, a principal delas, a primeira parte que vai combater esse invasor é a nossa barreira física. O que é essa barreira física? É a nossa pele, né? Então a nossa pele é uma barreira para esse invasor, para esse patógeno. As membranas mucosas que estão, por exemplo, em várias partes do nosso corpo, no processo, no trato, em toda a via respiratória, intestino, você tem membrana mucosa. O trato respiratório e reprodutivo, propriamente dito, e o intestino, tá? Então, são todos eles barreiras físicas contra esses invasores. A partir do momento que esse invasor consegue passar a primeira barreira de defesa, cabe então o papel dos componentes celulares, das células. Essa é a nossa segunda linha de defesa contra esse patógeno. Então, isso inclui, por exemplo, as células natural killer e os fagócitos, né? As células brancas de defesa, os leucócitos do nosso organismo, que vão compor o segundo parte de defesa do nosso organismo. E junto com elas, nós também temos as proteínas do complemento. Essas proteínas, boa parte delas são encontradas na corrente sanguínea, boa parte delas são produzidas ali pelo fígado e também agem como um segundo sistema de defesa. Então, tanto as células como as proteínas de complemento, elas vão agir a partir do momento que esse patógeno passou pela primeira linha de defesa, que são as barreiras físicas, ok? Bom, sobre as células de defesa. Então, as células brancas do sangue, ou também chamadas de leucócitos. Leucócitos é a mesma coisa que células brancas. São as células primárias responsáveis pela resposta imune do corpo, tá? O nosso corpo ele consegue produzir diferentes tipos de células. Isso inclui células vermelhas, por exemplo, aqui as hemácias, que são responsáveis. As hemácias não estão relacionadas ao sistema imune, tá? Hemácias estão relacionados ao transporte de gases, oxigênio, CO2, então são células relacionadas ao transporte. Mas também temos células de defesa. Então a gente tem, por exemplo, aqui os linfócitos, né, células B, células T, células natural killer e outros tipos de células de defesa, que são aqui os neutrófilos, basófilo, eosinófilo, os monócitos, também macrófagos, dependendo do tecido onde elas estão, e as células de coagulação, por exemplo, as plaquetas. Então percebam que todas essas células se originam de um único tipo de célula, que são as células tronco autorrenovável. Essas células, por exemplo,
elas têm origem na medula óssea, só vocês lembrarem lá da anatomia. E essas células vão conseguir se diferenciar em diferentes tipos de células sanguíneas, ok? Bom, os leucócitos, as células brancas do nosso organismo, elas podem ser classificadas em 6 tipos básicos. Então aqui estão esses 6 tipos básicos aqui representados. Nós temos ali os basófilos e mastócitos, os eosinófilos, os neutrófilos, monócitos e macrófagos, linfócitos, plasmócitos e células dendríticas, ok? Essas células, elas podem ser classificadas de acordo com suas características. Então, estão aqui representados as suas classificações, tá? Então, por exemplo, granulócitos. O que são células granulócitos? São células que apresentam grânulos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, esses 3 tipos de células com grânulos. Nós temos células que são classificadas como fagócitos. O que são isso? Células que têm função de fagocitose, né? Então, o patógeno no organismo ele vai ser digerido por essas células. São as células fagocitárias. Nós temos células citotóxicas. O que são isso? São células que, como o nome já diz, produzem substâncias tóxicas que vão, então, destruir outras células. Então, aqui está um exemplo, por exemplo, dos eosinófilos e, por exemplo, de algumas células T, por exemplo. Células T a gente vai ver que tem função citotóxicas. E também temos células com função, são chamadas de células apresentadoras de antígeno. O que é um antígeno? Um antígeno é qualquer invasor no seu organismo que estimula a produção de anticorpos, tá? E para que você produza anticorpos, primeiro você precisa apresentar esse invasor, esse antígeno. Então a gente tem células que têm função de apresentar esse invasor para outras células imunes do nosso organismo ou, né, de produzir anticorpos para combater esse invasor, esse antígeno. Então, esses são os tipos de classificação. Percebam que algumas células podem receber mais de um tipo de classificação. Por exemplo, os neutrófilos estão classificadas tanto como granulócitos como fagócitos, né? Só para exemplo. Os macrófagos, por exemplo, estão aqui no grupo dos fagócitos, mas também com função de apresentadora de antígeno. Então, uma célula ela pode ser classificada como mais de um tipo. Além disso, aqui embaixo está representando o percentual dessas células no sangue, tá? Uma das principais quantidades, uma das células que maior quantidade no sangue, por exemplo, são os neutrófilos. Outras células vão estar mais distribuídas, por exemplo, entre os tecidos. Então aqui dá para a gente ver como elas estão distribuídas na corrente sanguínea de acordo com cada uma. E aqui embaixo a função dessas células. Então vamos olhar um pouco mais para a função dessas células. Então, basófilos e mastócitos. Função: liberam substâncias químicas que mediam respostas inflamatórias e alérgicas, tá? Essas células, então, estão relacionadas aos processos inflamatórios. Eosinófilos destroem invasores, particularmente parasitos, e recobertos com anticorpos. Então, ela vai destruir os parasitas. Principal função dela. Neutrófilos ingerem e destroem invasores. Então percebam que elas vão, né, digerir, vão fagocitar esse invasor. Aqui os monócitos e macrófagos também têm função de ingerir e destruir esses invasores. E, além disso, elas têm a função de apresentar esse invasor. Ou seja, elas também estão relacionadas
a estimular outras células de defesa a produzir anticorpos. Então, todas essas células aqui, essas 4 primeiros tipos de células, estão relacionadas à imunidade inata, ou seja, a imunidade com que já nascemos, tá? Então, elas são as primeiras células a iniciar o processo de atacar esse patógeno, esse invasor. Bom, aqui a gente vê, por exemplo, os linfócitos. Então, percebam que a função, por exemplo, dos linfócitos e plasmócitos está relacionado às respostas específicas a invasores, o que inclui a produção de anticorpos. Então, essas células de defesa estão relacionadas à imunidade adquirida. Isso significa que essas células elas vão se desenvolver conforme o invasor, ou seja, elas vão criar armas específicas para combater esse invasor. Mas primeiro elas precisam conhecer esse invasor. Depois a gente vai ver como que a gente desenvolve essa imunidade adquirida a partir dessas células. E aqui outra célula relacionada à imunidade inata são as células dendríticas. Boa parte delas estão aí, por exemplo, no sistema nervoso central, com função de reconhecer o patógeno e ativar outras células imunes pela apresentação de antígenos. Ok?